E a Copa? Thiago tentando extrair um começo para o podcast. Eu já perdi o Victor cantando Lionel Richie, né? Vai ter um começo tão bom. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, podcast de cinema mais de toda a internet brasileira. Não tem graça. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Victor Viana. Oi. O André Barcelos. Oi. E o Luciano Chalsar. Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre o filme Hereditário, dirigido pelo... Fugiu o nome dele? Ari Aster. Ari Aster. Se prepara, os pregos já estão... Vai ser... Vou fazer uma breve sinopse do filme. É um filme de terror. Ele começa com morte da avó da família, a Anne, que é a personagem principal, provavelmente é a mãe da família. Ela vai lá e meio que faz um discurso sobre como a mãe era estranha, tinha problemas mentais, muito reservada, e eles tinham uma relação bem problemas difícil. Mentais. Ela menciona isso. Eles tinham uma relação difícil e tal. Você vê um pouco do dia a dia da irmã mais nova, que é a Charlie. Ela é uma menina estranha, quieta e... 13 anos. Tem 13 anos, ela faz uns bonecos e tal, que espelha um pouco a profissão da mãe, que a mãe faz miniaturas como obra de arte, todos eles baseados na vida dela, às vezes até demais. Ela tá preparando uma exposição, né? Sim, e a Charlie é um pouco estranha. Tem o irmão mais velho, que é o Peter, e o pai, que é o Steve, que não... Falaremos mais sobre ele. Mas você não sabe nem o que ele faz da vida. A Charlie fica um pouco perturbada com a falta da avó, que cuidava muito dela. E tem até algumas visões dela, visões de umas luzes malucas. Um dia o Peter vai numa festa do colégio e a Anne obriga ele a levar a Charlie. Eles estão na festa, ela acaba comendo um bolo que tem amendoins, que ela é alérgica. E aí o Peter pega ela, bota no carro e sai correndo para levar para o hospital. No caminho ele desvia de um animal na estrada. Tava dirigindo super rápido e meio que a Charlie tava saindo para fora da janela. Ela tava sufocando, né? Procurando ar e dá de cabeça nesse poste e é decapitada. O Peter fica bem perturbado, vai para casa, deita na cama. Na manhã seguinte, a mãe, a Anne, encontra o corpo da filha no carro. E você meio que acompanha esse drama dela perder a filha também agora. E cria uma tensão maior ainda com o Peter, que ele já não tinha um relacionamento bom. Acaba se revelando que o Peter meio que é bem ressentido com ela por causa de um caso de sonambulismo, que a mãe quase pôs fogo nos dois filhos. A Anne vai num grupo de aconselhamento para pessoas que perderam familiares. Lá ela conhece a Joan, que tenta dar auxílio sentimental para ela. Um dia a Joan aparece extremamente feliz e fala que conseguiu entrar em contato com o neto dela, que morreu, e apresenta para Anne esse método de fazer uma sessão espírita para entrar em contato com entes que morreram. A Anne tenta isso em casa e força tanto o marido Steve quanto o filho a fazerem isso. E coisas muito bizarras acontecem. Ela parece no momento ser possuída pela Charlie. E a partir disso
parece ter um espírito assombrando eles, que você presume ser a Charlie. A Annie acaba encontrando um caderno onde desenhos estão sendo feitos por esse espírito, que eram desenhos que a Charlie fazia. Ela tenta queimar o caderno, mas começa a pegar fogo nela. Eventualmente ela pede pro marido... É foda essa sinopse, então. Botar fogo no negócio. Ele não bota, porque ela os joga desenhos na que estão aparecendo no caderno tem a ver com o irmão mais velho, né? O irmão parece estar sendo ameaçado por esse espírito que tá desenhando. Então ela resolve queimar. Queimar, sim. Aí ela joga o caderno na lareira e o marido pega fogo de uma maneira muito rápida. O Peter acorda, vai procurar ver o que está acontecendo, encontra o corpo do pai carbonizado, a mãe tá assombrando ele, correndo pelas paredes. Eles, um pouco tempo antes de tudo isso acontecer, eles descobriram que o corpo da avó estava no sótão. O Peter acaba fugindo pro sótão, vê o corpo da avó. Tem uns caras pelados lá também. Ele olha pra cima porque tem um barulho estranho e a mãe tá se decepando com uma serra de corda. Ele pula pela janela pra fugir de tudo isso. E morre. Aparentemente acaba morrendo. E a luz que a Charlie via, e ele também viu em alguns momentos, vai e foca nele. O corpo da mãe sai voando e vai pra casa na árvore que eles têm. Onde a Charlie gostava de ficar, né? Aí o Peter se levanta, faz o som que a gente começou o podcast, que é o som chave que a Charlie sempre fazia, que é o... sobe na casa da árvore e lá tem várias pessoas peladas num altar para esse demônio Paimon. Pessoas sem cabeça. Pessoas sem cabeça. Outras pessoas com. E aí a Joan tá lá e ela fala: Charlie, agora a gente encontrou um corpo masculino para você e a gente pode venerar você como Paimon, o deus, rei demônio da destruição. E esse é o filme. Acabamos de estragar o filme, pra quem não viu. Se você não viu, já era. Mas, assim, é um filme que tem feito um relativo sucesso, acho, por ser um filme de terror um pouco diferente, menos slasher, menos de sustos tradicionais. É um filme de um diretor estreante também, o Ari Aster nunca... É o primeiro longa dele, né? Nunca tinha feito um longa. E tem todo esse movimento recente das pessoas denominarem um grupo de filmes de pós-terror. Acho que são filmes um pouco mais lentos que tentam criar mais um clima do que dar sustos pontuais para alavancar o filme. É uma tensão um pouco mais demorada de se extinguir. A gente comentou sobre Corrente do Bem. A gente fez um programa sobre a Corrente do Bem. É outro filme. Muita outra coisa. A gente fez um programa sobre a Corrente do Mal, que meio que se encaixa nesse esquema. Também o Corra, de certa forma, também. Tem outros filmes como A Bruxa, que a gente até já cogitou fazer. É um filme interessante. Que é da A24 também. Sim, que é dessa produtora. É uma produtora? É uma produtora. A 24, que é uma produtora que tem feito filmes independentes de bastante relevância. Sim. O Lady Bird, por exemplo, que foi indicado ao Oscar passado. Lobster também. O Lobster do... Ex Machina. Under the Skin. E o Enemy são alguns dos filmes da A24. Ela parece estar ocupando um lugar de filme independente que chega ao grande público que, sei lá, a Miramax tinha antes. Tem aquela outra produtora de filmes de terror que é a Blumhouse também, que faz alguns filmes também. Sim, os últimos do Shyamalan têm sido feitos por eles. A A24 não é necessariamente de terror, né? Assim, não, eles fazem de tudo. Mas é filmes que geralmente tem uma abordagem diferente, assim. Talvez até pegando pelo título, eu fiquei um pouco...
O título, assim, ele dá um ensejo, mas ele não fala a respeito tanto sobre o filme. Não. Achei meio... título sem muito o que dizer. Talvez isso acabe ficando um pouco em aberto, mas dá para se pensar um pouco sobre... Tipo, a avó, né? Ela teve outro filho, por exemplo, que... Ele é só mencionado no filme pela Anne, né? Ele é mencionado como filho esquizofrênico que se matou porque a mãe queria botar pessoas na cabeça dele. Assim. É o que ele dizia. E aí, depois que tu vê o filme, tu entende um pouco isso, aí tu não sabe o quanto isso tem uma ligação com uma hereditariedade, sei lá, genética, ou o quanto... Ou as duas coisas, ou uma coisa... puramente forçada, transmitida por essas pessoas desse culto bizarro que a gente vai conhecer, né? Tem essa coisa que acaba sendo... Que talvez na sinopse que a gente fez não fica tão claro. Esse negócio do culto você só percebe no final, no último momento do filme. Os 20 últimos minutos, Ele é pouco dado... dicas sobre isso, né? Talvez no começo a Anne ache uns livros, umas coisas assim. E a ideia de algo ser hereditário vem junto com esse grupo, assim. Eu passei o filme inteiro tentando entender esse título e o que está acontecendo no filme, né? Sim. E aí só lá no final que a gente entende, né? O que pra mim eu fiquei porque esse é um filme de terror que você tá tentando entender o que porra tá acontecendo o tempo todo, sabe? Ele é sempre nebuloso a respeito disso. Porque ela fala desses casos de problemas mentais que o irmão tem, que a mãe teve. Quando ela tá falando no grupo, ela fala que talvez ela também esteja perdendo a razão. O pai também era depressivo e se matou sem comer, assim, né? De um jeito bem estranho. Sim, então eu fico pensando, talvez tudo isso é coisa da cabeça deles. Todos eles têm algum problema de dissociativo e tal. Mas tem coisas bastante estranhas acontecendo que talvez não sejam explicadas só por isso. Chega um ponto do filme que fica a ambiguidade. É sobrenatural ou é problema psíquico? Mas quando tem a mulher voando pela casa... Aí, aí já foi. Quando o pai... os 5 minutos finais. Ali antes do Peter começar a ficar mal, a gente se pergunta se a Toni Collette é louca ou se estão acontecendo as coisas. Mas aí como o Peter... é possuído também na sala de aula e tal, a gente percebe que, não é só uma pessoa que tá sofrendo com as coisas. Mas o Peter também pode ter seus problemas, as coisas. O momento, pra mim, acho que é quando... Mas é que ele tá numa sala de aula e todo mundo vê, assim, é bem impossível. Mas ele tendo uma espécie... De surto, né? Poderia não ser uma possessão, assim. Eu acho que o filme tá interessado em sustentar essa ambiguidade, assim. Tem uma cena que eu acho interessante, que tem um pouco a ver com essa coisa do luto, de um pouco... Ele acaba sendo, de certa forma, responsável pela morte da irmã, assim, né? E ela morre por causa de uma alergia. E aí tem uma cena que ele sai da aula pra, sei lá, fumar maconha com os amigos e tal... E ele tem uma reação alérgica igual a dela. Isso tem muito a ver um pouco com a experiência do luto, mas ao mesmo tempo, quando tu começa a ver a cena, aquilo aparece quase como uma possessão também, como se ele tivesse, sei lá, sofrendo a coisa da irmã, como se o fantasma da irmã tivesse entrado ali, assim, né? Mas é de um jeito como uma coisa melancólica, psíquica. Essa cena eu acho interessante por causa dessa ambiguidade, assim. Então eu acho que o filme quer trabalhar com isso, assim. Um dos filmes que ele cita em entrevistas é Os Inocentes, com a Deborah Kerr, um filme dos anos 60. Esse filme é uma adaptação de um livro do Henry James, que é A Outra Volta do Parafuso, que é o clássico dessa ambiguidade, assim, de uma babá que tem que cuidar de uma criança numa casa antiga, de campo, e tu não sabe se ela tá ficando louca ou se tem fantasma na casa, assim, né? É exatamente isso que acontece nesse filme agora também, né? Então... O outro filme também que ele cita bastante é o Don't Look Now, acho que foi traduzido como Inverno de Sangue em Veneza,
dos anos 70, daí, que também é um casal que perdeu a filha, e o filme também vai criando certas situações com esse tipo de ambiguidade, assim, né? Tem alguma coisa maligna ali, ou é só uma situação de luto que deixa as pessoas que também já tinham tendências a certos problemas psicológicos que começam a sofrer com isso, enfim. Tem bastante a ver também. Eu fico pensando assim, que o que eu vinha pensando no caminho para cá e pensando como abordar o filme é pensar a partir do fim do filme, assim, quando a coisa se revela, né? Que a gente tem a revelação de que se trata de uma seita. E daí vocês lembraram de uma coisa que eu não lembrava, que é de o pai e mãe ser um demônio da destruição, assim. Eu vinha pensando no contrário, assim, porque o que é falado no... Talvez tenha isso, daí se contradiz um pouco, mas o que é falado na seita é assim, te adoramos, né? Enfim, o filme, no fim das contas, a gente acaba descobrindo que o que acontece no filme é todo um processo para conseguir o corpo do garoto como hospedeiro para esse demônio, assim, né? Mas o que é falado pro demônio é que, assim, é um demônio meio que da prosperidade dessas pessoas que adoram ele, né? Das pessoas que invocam são recompensadas por terem invocado ele, mas... Sim. Financeiramente. Sim, financeiramente, de relações sociais, assim, sim. né? Uma coisa de um sucesso, assim. Isso eu acho que é interessante, porém, enfim, esse demônio acaba sendo utilizado de um certo modo por essas pessoas, mas se o filme trata disso, eu acho que ele... Uma coisa que eu já tinha sentido um pouco no fim, quando eu saí, é que, mas não acontece mais nada. O que é interessante, então, no filme? Seria interessante saber quem que são esses adoradores desse demônio, assim, né? Isso talvez, não sei, pensar politicamente, assim, né? Acho que seria interessante, de repente, e não tem, assim, o filme acaba aí... É completamente passivo de você querer buscar uma abordagem mais incisiva nesse assunto, porque são pessoas que orquestram os maiores desastres na vida dessa família em troca de um benefício próprio. Sim. Mas você não tem uma continuação disso. O filme de terror é feito de coisas misteriosas que causam tensão e medo, e você, no final das contas, precisa dizer o porquê essas coisas acontecerem. E você só disse o porquê as coisas acontecerem. Mas, teoricamente, é a avó que é a beneficiária, né? Acho que todos envolvidos ali, né? Porque tu vê outras pessoas agindo, né? Tem a médium, né? A Johnny, sei lá, que... Pois é. Que é bem importante, porque ela que ensina a Annie a invocar o espírito da filha, por exemplo. Tem uma outra pessoa que aparece antes também, acho que na escola, assim, e que tá no final também. O filme faz bastante isso, né? Ele bota essas pessoas agindo de um jeito que tu não percebe muito, assim. Tu vê elas de fundo de quadro, às vezes tu vê elas à distância, e depois tu vê elas reunidas ali no final, né? Então essas outras pessoas, acho que todas estariam como beneficiadas, que elas participaram e tu vê elas de forma sutil ao longo do filme, né? Claro que a principal é a avó ali, né? Que inclusive tem a coisa do corpo lá, do corpo do menino. Parece que ela sempre quis criar o filho já para isso, e a mãe não deixa, né? A Annie não deixa ela cuidar do Peter. E aí, por causa disso, ela acaba tomando conta da segunda... Isso é uma coisa que eu não entendi, porque é obrigada a ser masculino, o hospedeiro, mas por que ela se preocupa com a Charlie? Por que ela passa pra Charlie? Eu acho isso um ponto fraco também no roteiro, assim, que é o fato de se explica pelo o pai do Peter, acha a avó muito intrusiva, acha a sogra muito intrusiva e afasta o garoto, né? Proíbe a Annie é a própria Annie que afasta. Enfim, mas daí o começo do filme é o assassinato da Charlie, porque ela não serve pro demônio. É fraco também, assim, de roteiro. Por que não é direto com o garoto, assim? Sim. As justificativas dos trâmites da seita
nunca fica claro. A gente pode, tipo, especular até achar o caminho em que as coisas fazem sentido. No fim das contas... daí é que tá, assim, tá, tudo bem, eu vou ficar exigindo isso de um filme de terror, é isso que tá em jogo, assim, pro filme? Não sei, acho que não, né? Mas não tanto, pesa, sabe? Se o fim é insatisfatório, talvez perde um pouco no conceito. Mas, realmente, acho que o chegar até lá, pra mim, pelo menos desse filme, é bom, assim. Eu fiquei muito tenso nesse filme, eu fiquei impactado por ele. Ele constrói bem essa tensão, esses medos, essas coisas de segundo plano que você, de repente, percebe o que vai acontecer. Concordo. Nesse sentido... É mais a jornada do que o destino, sabe? Sim. Eu acho que rever o filme talvez não seja tão bom. Talvez ele sirva pra você tentar encaixar esse quebra-cabeça, sabe? Se ele é possível de você encaixar. Mas o frenesi do avanço do medo não deve surtir tanto efeito. Só eu vi o filme 2 vezes, acho, né? Acho que sim. Então, algumas coisas pra mim melhoraram quando eu vi a segunda vez, mas de um modo geral piorou um pouco, assim, principalmente na parte dramática e tal. Mas algumas coisas assim, de tipo, daí tu já conhece toda aquela trama e aí tu vê como o cara consegue dominar a cena pra, tipo, botar os detalhes e tal. E tá tudo muito bem encaixado nesse sentido. Isso você ressaltou, vendo? Quem que consegue dominar a cena? O diretor, tá. Tu vê, assim, como ele consegue cuidar desses detalhes, que a maioria dos filmes, quando tu vai reparando, essas coisas não vão se sustentando muito, assim. Isso ele faz muito bem. Em compensação, a parte dramática, pra mim, foi ficando mais fraca e, de um modo geral, o filme perdeu mais pra mim do que ganhou revendo, assim. Acho que... Mas eu não sei, André, se essa pergunta, se um filme de terror precisa se justificar nesse sentido ou não, a gente deve se perguntar se esse filme é um filme de terror puramente, assim, né? Acho que a ideia do pós-terror é justamente ampliar um pouco o filme diante do gênero, né? Assim, o filme não precisa seguir a cartilha necessariamente do gênero. E eu acho que uma coisa que acontece nesse filme é um investimento maior na parte da família como um drama, né? Como a destruição de uma família, assim, né? Além da trama macabra, né? Então, tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E aí, não sei... a gente pode até, talvez, conversar melhor sobre essa coisa do pós-terror que a gente mencionou antes. Eu acho, assim, um pouco... que não existe tanto esse pós-terror. Porque se você for pegar o que o próprio Ari Aster fala de inspirações, são filmes tipo Bebê de Rosemary, O Iluminado, que já faziam isso, tipo, é só... então, aí não fazer o terror feijão com arroz de todo dia. Assim. Na verdade, é porque são filmes que tratam de terror, mas que estão um pouco fora dessa coisa mais industrial do que é o cinema de terror de gênero americano mais batido, que é uma coisa... Normalmente é raro tu ver um filme que vai além do susto. São as histórias mais simples possíveis que vão lá. Sempre tem esse mistério que se resolve no final e... Enfim, acaba ficando um pouco na coisa de dar sustos, né? De mostrar certas coisas terríveis. E aí, na verdade, tu pega os filmes que começaram com o gênero, como até o Bebê de Rosemary, né? Tipo, dá pra dizer um pouco como pioneiro, mas teria outros até desde os anos 30, sei lá. Não eram filmes pra isso, né? Eram filmes e aí que tinham coisas horríveis. E, de certa forma, esse pós-terror, na verdade, são filmes que querem se sustentar um pouco mais, além da coisa do gênero, né? E aí acabam se estendendo para dramas ou para, sei lá, filmes de ficção científica ou além disso, né? E acabam sendo vendidos assim como um marketing para dizer, você
pode ver esse filme que não vai ser qualquer porcaria. Você que é fã de terror, mas que não fica assistindo todo Jogos Mortais que sai por aí. Você que é um apreciador do, terror, do bom terror. Aí ao mesmo tempo eu acho que isso também foi um pouco sustentado quando esses filmes foram vendidos como terror, do tipo de tu pegar o trailer e tu botar todos os momentos assustadores e macabros que tem nos filmes, como tipo A Bruxa, que a gente mencionou e tal. E depois as pessoas iam ver e ficavam putas porque, porra, isso não me assustou, ou sei lá. Né? Isso é um fenômeno engraçado porque é meio bipolar. Os filmes são fenômenos midiáticos, existe um burburinho sobre eles, mas a recepção do público geralmente é decepcionante com relação a eles, assim, né? Sim. Esse filme é um caso típico porque ele é um filme que fez carreira nos festivais independentes. Ele foi descoberto em Sundance. E aí explodiu para o grande público, né? E reforçam muito a ideia de que é o filme mais assustador que eu já vi, não sei o que, não sei o que. E isso é um tiro no pé, né, cara? Porque, tipo, porra, eu não fiquei assustado no filme. Mas tu valoriza o filme por isso, assim, pela dramaticidade, pela tragédia familiar? Assim? Não, eu não valorizo por isso, porque eu acho que não chegou a funcionar direito pra mim. Eu valorizo mais como uma experiência diferente do terror, assim. É um terror meio abstrato, não sei, é um filme meio sem centro, enquanto tu vai vendo ele, tu não sabe o que de ruim tá acontecendo ali direito, ele só vai se definindo no final. E é ruim de acompanhar isso, porque tu se sente muito perdido, mas ao mesmo tempo é interessante porque é uma coisa nova, assim, né? Sim. Então, não sei. O que eu tava falando, assim, talvez para deixar um pouco mais, precisar um pouco a coisa, assim, o que se exigir desse filme, assim, né, com relação à explicação, tá, mas é um filme de terror, sobrenatural, não vou exigir explicações realistas pra coisa, assim, né, mas, por exemplo, o fato do marido ser queimado, assim, né, inicialmente tinha o indício de que se queimaria quem jogasse o caderno no fogo, mas não, é ele que é queimado, assim. Então, por que isso acontece? Isso foi uma coisa que... mas caralho, assim, não era pra isso acontecer, né? E acontece. Quer dizer, tá pré-determinado que é ele que vai morrer, que é ela que vai ser possuída. Então, não faz sentido, mas eu devo cobrar isso do filme? Tá, não devo. Mas o que tá em jogo, então, se não é isso, assim, né? E daí eu jogo pro final, assim, que é a descoberta de que se trata de um demônio que vai se apossar de um corpo humano, assim. Mas que daí também se perde porque é uma parada muito grande, que é de uma entidade maligna, e que é super interessante, eu acho, pensar nisso, e os filmes de terror apostam nisso, essa coisa que é o que está escondido e que que nos ameaça a vida humana e tal, de vir para a Terra. Bom, mas isso não tá explorado, assim, no filme também. Então tem esse lado da destruição da família, mas que ao mesmo tempo também não vejo tanta aposta nisso, assim. Ou melhor, é isso, mas no fim do filme é pra uma coisa maior que também não é explorada, não sei. Eu acho que eu entendo o que tu tá falando, mas eu dividiria um pouco, assim. Eu acho que a coisa da destruição da família tá explorada um pouco, assim, no começo do filme, principalmente, assim, tu vê... Sim. Tu vai descobrindo aos poucos assim, o que tá de errado ali com eles e tal, como as relações familiares ali já estavam meio quebradas, aí... Só que é uma coisa complexa, é até difícil da gente acabar detalhando aqui, porque vai misturar com a relação com a avó, daí com a relação com o pai, com a mãe. Mas é muita desgraça. Sim, isso é uma parte interessante do filme, eu acho, que é essa coisa de conseguir conjugar problemas familiares psicológicos, decorrentes de problemas familiares, com uma ação demoníaca que parece assim, aquela família muito bem escolhida para um negócio desse acontecer, assim, né? Por conta do que... E daí tu descobre por quê, que é porque a avó era dessa seita. Mas ao mesmo tempo
assim, acho que o final é bem problemático pra mim. E como tu estava falando já, assim, né? No fim, por um pouco, essa seita não é explorada exatamente, né? Ela, enfim, tem essa justificativa dos caras procurando a prosperidade, mas eu não sei, é um pouco também a valorização do desconhecido, acho, né? Assim, se tu explica, aceita, talvez perca muito da força, assim, né? Sim. Não sei se perde da força, cara. Assim, como fechamento de filme, do jeito que o filme ele decepciona um pouco, eu acho, sabe? Mas eu não acho que explicar mais talvez seja a solução, sabe? Sim. Talvez não tem mesmo como satisfazer a partir de certo ponto da bizarrice que ele cria, sabe? Mas tem essa parte em que o filme foge do terror tradicional a pior coisa que está acontecendo é a destruição dessa família. Esse é o monstro. Apesar de ter um monstro real que você só descobre no final, o monstro que você está acompanhando é essas relações destruídas e que vão ficando cada vez piores. Isso funciona, sabe? Até a coisa ficar muito sobrenatural e aí você começa a realmente ficar pedindo uma explicação por que tem essa sobrenaturalidade. Mas pra mim até o pai morrer tá sendo um ótimo filme. Sim. E aí depois disso é um filme de terror um pouco mais clássico. Sim. E eu gosto, assim, em termos de filme de terror mais clássico, eu também gosto. Ele é bastante eficiente até a revelação final. Eu gosto, assim, do jeito que ele trabalha também com essas, sei lá, tipo, tu vê já num plano muito antecipado a pessoa no canto do quarto, assim, a cabeça da pessoa virando uma bola, tipo, eu acho o filme muito criativo, assim, nessas soluções de terror que ele tem. As imagens transparentes dos fantasmas, ou o menino se olhando no reflexo com outra cara, assim, né? O meu problema com o final, não sei, eu já tenho uma dificuldade com esses finais conspiratórios, assim, tipo, o Polanski faz muito isso e eu acabo não gostando, assim, dos finais. No Inquilino, apesar de gostar do Inquilino, por exemplo, ou o Escritor Fantasma também tem um final, assim, que eu lembro de sair meio incomodado, assim. E esse filme termina também desse jeito, mas além disso eu acho que ele tem um outro tipo de tensão que não fica resolvido pra mim, que é do tipo, o jeito que o menino morre acaba não me convencendo muito, porque é meio rápido pra uma pessoa que caiu de um segundo andar morrer. Deu a sensação de que eu tenho que terminar o filme, né? E além disso, ele parece que tá com uma tensão no rosto dele, que é uma tensão como se... Isso pode até ser legal, mas acaba, pra mim, não funcionando tanto. Que é uma tensão como se o menino ainda estivesse ali, apesar do demônio já estar no corpo dele. Exatamente. Ele tem isso no olho, assim. Isso é legal pra mim, só que ao mesmo tempo... Isso me deu uma sensação de que ele poderia, tipo, tacar fogo naquela cabana, por exemplo, ou sei lá. De que ele poderia ter uma reação, um outro tipo de final, além de terminar com uma musiquinha alegre, assim, sabe? Talvez ele não tenha sido possuído de verdade, talvez é só ele mesmo aí. Mas eu acho que não explicar é bom, cara. Eu me lembro da True Detective, a primeira temporada. É uma série que todo mundo gostou, mas eu fiquei bastante decepcionado com o final. O final também. Que é quando eles explicam a coisa, quando finalmente toda aquela conspiração, que era uma coisa abstrata, ganha corpo. E aí também tem uma coisa sobrenatural. Tem uma coisa sobrenatural, assim. E tem a ver com demônio também, com, enfim... Sim. E com conspiração também, né? Do tipo, estar embrenhado na sociedade lá do sul e tal. Não sei, eu acho que a graça do satanismo tá no escondido mesmo. Sim, claro, né? É o, sei lá, é o proibido, é o obsceno, né? É o que de nós tá quase chegando à tona, assim, né? Mas
É porque o fato de como é colocado no final, assim, o que eles demandam desse demônio, eu não sei, queria conhecer essas pessoas. Conhecer como personagens. Eu preferia que não. Conhecer como personagens. Não quero ter que me jogar pela janela. Mas... Eu gostei um pouco da parte da Joni, assim, porque tem uma cara de algo reconhecido pra mim ali, algo que eu já vi antes. Meio de lenda urbana, assim, de ter essa mulher que vem do nada e que te engana e que tu te fode por causa dela. Que assim, bota né? a mão no copo. Sim, ao mesmo tempo ela tem uma coisa de um êxtase dela naquela cena que ela invoca o próprio neto, assim, que aquilo convence muito, assim, eu acho. O copo se mexe. Sim, é O tudo. copo se mexe. Ela olha embaixo, a Anne olha embaixo da mesa, assim, depois o pai olha de novo. Tipo, esse tipo de coisa eu acho foda, assim, aquele êxtase espiritual que se reverte depois e tal, né? Meio... É bem doido, assim. Dá pra hoje em dia ter uma experiência do que é o diabólico ou o mal, assim? Será que a gente não fica meio decepcionado com o filme no final porque a gente não tem mais medo do diabo, talvez? Não sei, cara, mas essa era uma pergunta que eu ia colocar, mas vocês já responderam. Só o Vitor não. O Thiago falou que ficou tenso e tu falou que não funciona. Assim. Eu passei mais tempo procurando entender o filme do que sentindo algum medo, assim. Eu acho curioso, é uma coisa irracional, assim, e eu acho que isso, de certo modo, justifica o filme, assim. O fato de me colocar diante de um filme, uma ficção, eu saber que aquilo está construído para eu ver, mas ao mesmo tempo mexer comigo emocionalmente. E mexeu comigo emocionalmente, assim. Tinha momentos que eu tava assim, chegando para trás na cadeira, me apertando, porque, assim, alguma coisa vai aparecer no canto do quadro, assim. E bom, essa coisa tá... De certa forma... Então eu acho que... Só um pouquinho. Eu acho que, assim... Esse tipo de filme se justifica por isso. A gente é tocado... Não sei, o desconhecido que tá atrás da porta... Ainda me causa medo. Tu disse que não porque é mais... Talvez seja mais quando a intelectual porta abre e a gente ganha uma definição do que é... Sim. O medo some, acho, assim... Que é a cabana ali. Assim. Então, mas por exemplo, isso que se revela no fim do filme de uma seita que invoca um demônio para uma prosperidade individual, eu acho isso aterrorizante também. Quer dizer, assim, num sentido que nem precisa tu jogar pro sobrenatural, que o que a gente vive cotidianamente, assim, né? Essa é a política, assim. Enfim, as pessoas são sacrificadas por causa disso. Então, de certo modo, eu acho que o filme toca nisso, assim. Isso é aterrorizante também, sem nem precisar tocar no sobrenatural. Eu acho que quando a coisa se revela é aterrorizante também. Acho que a vida é aterrorizante. Eu acho que não nesse caso. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que o pós-terror se valoriza muito do terror tradicional, porque você fica tenso porque você sabe que algo vai aparecer naquela porta que tá ali atrás. Sim. E não aparece. E ele meio que te dá uma rasteira às vezes, porque vai aparecer em outro lugar que você não tá esperando. Esse filme ele me deixou muito mais tenso em cenas em que porra nenhuma tava acontecendo. E aí, quando acontece 2 ou 3 vezes, me assusta. Né? Pra mim, acho que ele consegue deixar a bola quicando da tensão. Do que vai aparecer, do que vai acontecer. Eu também, eu fui envolvido durante o filme. Aí, nesse sentido, eu achei que não é um filme tão diferente de um filme de terror tradicional. Talvez ele tenha outros métodos, mas métodos que talvez pra mim, tendo visto, sei lá, A Bruxa, Corra, o Corrente do Bem, eu sei que já tá virando o terror padrão, de certa forma. Mas é porque os filmes talvez tu esteja assistindo de terror, né? Eu vi um filme recentemente que chama Dark Song,
que a sensação que deu é que ele quase sofreu do mal contrário, do tipo, as pessoas esperavam uma coisa mais pós-terror. Não chega a ser o mal contrário, mas as pessoas estavam meio que querendo ver o filme com essa coisa, assim, e aí no fim que achavam que ia ser uma coisa mais de terror ali também. No fim ele tinha um final muito espiritual, assim, tipo... Não vou falar porque como não é, né, a gente não deu a sinopse desse filme, já não dá spoiler nesse, mas ele se revelava de um jeito muito espiritual e as pessoas estavam meio putas que acho que elas queriam ver uma coisa mais dando errado no final, assim, e no fim não dava tão errado. Nesse filme eu não senti isso, mas na Bruxa, que a gente tava até falando antes, tipo... Ele parece muito que foi um marketing de um filme de terror normal e todo mundo que foi assistir tava esperando isso e acabou o filme, todo mundo ao meu redor tava muito puto com o filme. Sério que eu vim assistir isso? Que coisa decepcionante. Acho que o A Vila do Shyamalan se vendeu um pouco assim também como um filme mais aterrorizante do que... E tipo... Eu adorei o filme, mas eu fui sem saber o que eu ia esperar, assim. No fundo, assim, o tema de fundo, tirando a destruição da família, é o pacto fáustico, né? É o pacto com o demônio para adquirir uma vantagem, assim. Só que, enfim, isso está bem escondido no filme, né? É, muito dissolvido, né? Mas... Tu não conhece tanto... Tu começa o filme já com a rainha do demônio morta, assim, tu não conhece ela. E a Joan é uma mulher que mora, sei lá, quase num muquifo, assim, né? Enfim, o que é, assim, não dá pra entender muito. Mas eu acho ao mesmo tempo bom também como é explorada a personalidade da mãe, mesmo ela sendo morta, assim, do tipo... Ela fala dela ser manipuladora e tal, de tipo, o tipo de coisa que ela fazia. E tu sente... E é engraçado como isso cria culpa nos personagens que estão vivos, né? Do tipo, tu vê a mãe desse jeito, por exemplo, né? Tu vê a tua mãe como uma pessoa manipuladora e terrível. E no fim tu descobre que ela realmente era isso, assim, né? Mas é isso, a gente tem dificuldade de aceitar que as pessoas são ruins também, né? Isso causa culpa, assim, né? Eu acho que isso o filme trata de um jeito legal também. Mas, engraçado, eu li a entrevista, né, do diretor na Film Comment e tal, e aí o cara que tava fazendo a entrevista pergunta, tipo... tu teve que cortar muita coisa, assim, de drama pra fazer esse filme? Quando estava escrevendo o roteiro, ele falou que que ele acrescentou. E isso me fez entender certos problemas do filme, assim, do tipo... Ele falou que o primeiro corte teve 3 horas e ele cortou também coisas de drama, assim, mas tudo que tinha de terror tava lá, né? Porra, pra mim, em termos de drama, falta, assim. Por exemplo, o pai. A gente não sabe o que o pai faz. O pai, ele é meio que o desconfiado da mãe, porque a mãe já teve crise de sonambulismo e tentou queimar o filho. Pra mim, o próprio assim. Drama do filho matar a irmã, né? Assim, e como que os pais reagem a isso? Fica uma coisa meio diluída, parece assim, que falta né? uma cena ali no meio, né? De deixar essa tensão mais clara mesmo. Do tipo, porra, ele não se sente culpado pra caralho, a mãe não quer bater na cabeça dele. Eu tinha certeza que ele ia chegar em casa, achar uma arma no... criado mudo do pai e se matar. Sim, é curioso porque eu acho que a virada que deu com relação a essa expectativa, assim, os pais estão, assim, malucos com isso, né? É quando ele chega em casa e o pai recebe ele perguntando como é que foi o dia, assim. Sim. E daí, enfim, passou, né? Acho que... A sequência sonora do Peter dormindo... E a mãe indo encontrar o corpo, que você só ouve, é a melhor cena do ano até hoje. Pra mim. Eu acho foda também a solução, assim, apesar de que eu fico meio... Pra mim, a coisa dele tá ali sem saber o que fazer, por mais que isso seja muito possível, é difícil de engolir aquilo. Não, né? ele tá catatônico. É pesado. Não consegue fazer nada. Uma coisa que eu acho que ajuda a resolver um pouco isso é quando ele tá na escola e ele revê o retrovisor, entra assim, em cena, né?
o retrovisor com a menina decapitada no plano de trás, coisa que não tinha antes, aparece só ali, né, pra gente. Mas é difícil de engolir o menino indo ali né, e tipo, não falando nada, não entrando em desespero, né, por mais que ele vá sofrer depois. Mas eu acho que em termos do drama familiar, o grande problema para mim é o pai, assim, porque ele tá muito numa função de ser o cara que não acredita mais na mãe, porque ela já teve um histórico de doenças mentais e... Sim, e daí quando isso vem à tona é muito ruim, assim, né? Ele fala, não vou mais fazer isso com você. E daí ela pega o caderno e joga na lareira. Pouco depois de descobrir que o corpo da sogra tá no sótão. Sim. Mas tipo, ele vê ali, aí ele acha que é ela que tirou o corpo, sendo que o negócio já era há muito tempo. Não sei, pra mim é estranho, eles são casados ainda, eles, sei lá... Pra mim fica fraco essa parte do pai, assim. O pior personagem do filme, né? Eu acho que o que tu falou de ter a ver com Fausto, assim, eu acho que isso que devia ter sido explorado no filme, assim, quem é essa família e quem são os participantes da seita. Bom, enfim. Mas aí é outro... Ficar esperando do filme que o filme não é. É outro filme. Porque nesse sentido, os participantes das seitas, eles aparecem o tempo inteiro em segundo plano, assim. Acho que ele se concentra no... Sim, tipo, em encarnar em outro... É bobagem. Na cena do enterro tem um cara que aparece no final, assim, peladão lá, ele tá no enterro rindo. Sim, no fundo, a gente não assim, sabe quem ele é, né? Tipo, sim, a gente vê aquela risada, que porra é essa, né? Tipo... E é muito sinistro, é muito, sei lá, naturalizado ali, né? Sim. Isso, pra mim, vai. Considerações finais. Tá, então, e aí? E o filme? Vocês gostaram? Não, acho que assim, acho que esse filme realmente... Pra mim, eu diria que não. Assim. Acho que tem um problema das expectativas, né? Tem sempre essa coisa extra-filme que a gente cria uma imagem prévia do filme e aí tem que lidar com isso. Eu acho que esse filme perde com essa imagem, né? Mas eu gostei da experiência. Não sei se eu gostei, não sei se eu acho o filme bom ou ruim, mas... É meio um alienígena pra mim, assim, sabe? Eu passei o filme inteiro... Você não tá acostumado a ver filme de terror, você não é um... Não, mas é justamente por não ser um filme de terror convencional, assim, por eu tentar entender o que tá acontecendo nesse filme. Passou 1 hora e eu não sei sobre o que é o filme direito, assim, sabe? Eu achei isso interessante um pouco. Enfim, foi isso. Eu compartilho um pouco isso que tu falou, Luciano. Acho que assim, eu gostei do filme, mas é isso, eu acho que tu vai revendo ele e tu começa a pegar ali certas coisas que vão ficando fracas, né? Porque quando tu vê a primeira vez, o mistério é muito bom ali, essa coisa, tu não sabe o que está acontecendo direito. E, enfim, isso é importante pro filme, essa coisa do mistério mesmo. Daí é óbvio que quando tu vai revendo ele, essas coisas vão ficando menos misteriosas e tal, e o filme vai enfraquecendo. Mas eu, sei lá, gostei, assim. Acho que ainda é um cineasta que talvez possa fazer coisas melhores, assim, né? A gente não falou tanto, mas vendo pelas entrevistas tu vê que o cara é um cinéfilo e tal, e que talvez falte justamente pra mim o grande problema é tipo isso, o cara é muito cinéfilo e falta mais alma própria nos filmes, assim, sei lá, nos curtas que eu vi dele também tem um pouco isso, assim, falta talvez fazer as coisas com mais emoção ali. O filme funcionou bem pra mim. Eu fiquei com medo, eu demorei um pouco pra dormir na mesma noite. Cara, eu tive um antídoto pra isso, ficar lendo até tarde. Até desmaiar. Fecha o olho e você vê, tipo, uma cabeça com formigas e... não, outra coisa. Ele funcionou e talvez eu dou um pouco mais de valor pra primeira assistida se eu quero rever o filme, talvez só sobre o parâmetro, o que ele fez pra fazer.
eu ter medo, porque que ele, tipo, analiticamente. Eu gostei bastante. O final... Eu não sei se dava pra ser melhor. Eu acho que o medo é mais uma coisa meio do inconsciente, de imagens esquisitas, tipo a cara da garota, né? Uma cara muito diferente, assim. Sim. Que se você vai procurar imagens dela como atriz, é normal, no fim das contas, não é tão diferente. Nessa entrevista ele também fala um pouco sobre o conceito do Freud de Unheimlich, né? Ele tá intencionalmente querendo trabalhar um pouco com isso, e ele fala isso bastante também de uma coisa que a gente não falou muito, mas da coisa das miniaturas, assim, né? Então, Não, continua. Mas a gente conversou um pouco antes, tipo, não sei se depois o que tu pensa ainda, mas disso ser pouco explorado. Eu também acho, assim, um pouco, mas para ele o terror da experiência de vida do diretor sempre teve um pouco a ver com uma coisa estranhamente familiar, assim, do familiar, que os pesadelos dele tinham a ver com a família que vai se distanciando, assim, de tipo, alguém que ele gostava que vai passando a não gostar dele, o familiar, o próximo que vai se ficando estranho, assim, né? Acho que o filme consegue fazer isso. Embora a parte da casa, né, das marionetes ali, eu também acho que realmente acho que falta um pouco. O que eu vi mais tem a ver com principalmente com a luz americana, assim, com as cenas noturnas dentro de casa são muito com uma luz artificial, que tu sabe que está de dia e que está com filtros para aparecer de noite, ou com correções na pós, ou a casa de bonecas que é toda vermelha com luz de aquecedor, que não é bem assim, né, também, né, na nossa sensação ótica. E eu perdi um pouco da meada. Não, tá, mas pegando só uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é interessante o trabalho da artista ali de miniatura, que é essa percepção de que tem algo para além de nós que interage com a gente, assim, que atua na nossa vida e no desenvolvimento do nosso destino, assim. E eu acho que o começo do filme, de começar nessa perspectiva de estar entrando numa casa, assim, e parece, não sei, frágil o interior de uma casa, assim, né? E eu acho que sempre os filmes de terror geralmente tomam isso como um tema, né? A casa amaldiçoada, como uma casa é tomada por forças exteriores malignas, assim, né? Eu acho interessante, eu acho que poderia ter sido mais explorado, mas mesmo que não tenha sido, eu acho legal estar no filme, assim. A gente falou pouco sobre essa coisa das miniaturas, das casas e das cenas e do estranho familiar. A gente pode fazer um podcast inteiro, talvez, viajando sobre isso. Sobre o Unheimlich. Mas a gente precisa terminar. Tchau! A gente não. Vitor e o André assistiram Intriga Internacional. Talvez a gente faça no cinema, né? No cinema. Passou aqui em Florianópolis. Talvez a gente faça um programa sobre ele. A gente ainda está na ideia de fazer o Zama. A gente só está esperando a nossa convidada estar de volta na cidade para falar sobre esse filme. Tem o filme do Clint Eastwood, que não apareceu em Terras Tupiniquins. Tupiniquins quer dizer Florianópolis. Droga. Terras meio ambipanas. Mas acho que a gente não pode deixar passar um ano sem fazer um programa sobre o filme do Clint Eastwood. Então... a gente vem considerando fazer A Bruxa, né? Talvez seja uma boa continuidade. Se não tiver nada, pode ser uma boa continuidade. Eu revendo cenas da Bruxa, pesquisando sobre esse filme, me dá vontade de rever. Então é isso, obrigado por nos assistir, obrigado por nos ouvir, e esse foi mais um episódio do A Conversação. Tchau, gente. Eu acho que uma coisa legal de filme assim, que a gente não falou e que eu vi pela internet, é
essa coisa de suscitar interpretações e discussões, assim, né? Ele joga símbolos e elementos, tu tem que meio que ligar eles e criar uma lógica, uma razão. E aí as pessoas ficam um pouco fascinadas com isso, né? De entender qual que é a mensagem do filme, assim. Sim, resolver tudo, no quebra-cabeça. Tem aquelas palavras, tipo, escritas na parede, por exemplo, né? Sei lá se aquilo é uma palavra de verdade. É porque ao mesmo tempo que a internet esclarece coisas, ela é uma das grandes propagadoras de boatos, né? Então acho que isso cria um medo, assim, pelo menos por um primeiro momento. E ao mesmo tempo tem muitos filmes de terror explorando o terror cibernético, por exemplo. Tipo, coisas que se propagam pela internet, né? E os meninos da Tailândia? Essa história é maluca. Essa história aí, vocês estão acompanhando? O problema é que a gente não pode falar nada, porque vai demorar, tipo, uma semana pra gente publicar e todo, tipo, a gente não pode falar, e aí o Lula tá preso ou solto. Sim. Talvez a gente devesse chutar vários começos, fingindo que, tipo, quem vai ganhar a Copa, por exemplo... Pra, tipo, faz uma vez... Essa Croácia, mano, caralho, quem imaginava? Aí depois faz uma versão com a Bélgica, uma versão com a França, uma com a Inglaterra.